Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez para a reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Convidamos a todos os nossos irmãos, frequentadores do Centro Espírita Irmã Sheila, para que também convidem seus amigos, seus familiares, a vizinhança, para que se reúnam conosco na terça-feira, às 19h45, e também aos sábados, às 19h45, para o momento da reflexão do Evangelho, para o momento do passo virtual e também da purificação das águas. E é com muita alegria em nossos corações que hoje nos reunimos virtualmente, mas com os corações unidos pelo amor de Cristo, pela união das nossas forças, reunidos com as forças da benfeitora desta casa, querida Irmã Sheila, para a realização das atividades do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal, pois são o vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Irmã Sheila, confiados na presença generosa e amiga dos nossos benfeitores espirituais, pedindo a proteção para a atividade desta noite, a paz e a inspiração para o nosso palestrante e para nós o discernimento e a compreensão dos ensinamentos da noite. E assim, com a prece cantada da irmã Matilde, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Para a nossa preparação, leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 ao 41. A tempestade acalmada. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco de modo como estava, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento,
e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: Quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao Dr. Emídio Brasileiro, que fará a interpretação evangélica programada para a noite de hoje, para quem rogamos de todo, vibração de paz, de harmonia, de alegria. A Jesus, na sua infinita bondade, rogamos que o ampare e o intua nessa missão tão importante para todos nós. Ligar o áudio, doutor. Tá mudo, né? Deixa eu ver. Isso, agora sim. Agora tá ok, né? Beleza. Muito bem. Esse tema é um tema que vem a calhar no momento, devido ao momento em que nós vivemos. Ao abrandar os ventos e as ondas do mar, ou seja, do lago, Jesus demonstrou plenos poderes sobre todos os elementos da natureza. O Divino Messias conhecia os mecanismos de funcionamento das leis da física, da química, da biologia, da matemática e das demais ciências dos mundos corpóreos e incorpóreos. O medo que abateu os discípulos foi proveniente da ignorância, que é o principal antagonista da fé. Jesus aproveitou a oportunidade para combater o medo e a incredulidade, convidando os seus discípulos a um entendimento que transcendia a compreensão e a imaginação de todos naquele momento. O Mestre não deu ordens aos espíritos que trabalham com os fenômenos naturais, mas ele mesmo interferiu diretamente no fenômeno, porque também era senhor dos fenômenos naturais, que ele ajudou a compor durante a formação do planeta Terra. Quem está perfeitamente alinhado, sintonizado com as leis morais da vida, também detém plenos poderes sobre as leis naturais de natureza física. Por exemplo, a lei da gravidade, as leis das físicas. Quando Jesus, por exemplo, caminhou sobre as águas, a lei da física explica partículas negativas com partículas negativas, as partículas se repelem. A física pode explicar muitos dos fenômenos que nós observamos no Evangelho e consideramos sobrenaturais. Esse episódio não é uma parábola como muita gente pensa, que deve ser interpretada, mas um fato incontestável, do qual se deve extrair inúmeras lições promissoras à evolução do espírito. É evidente que a ciência terrena ainda não pode explicar tudo com detalhes. De que modo Jesus abrandou o vento, acalmou o vento, apenas ao dizer silêncio, né? De que modo Francisco de Assis pacificou o feroz lobo da cidade italiana de Gubbio. No entanto, é possível perceber que o espírito individualizado tem condições de compreender e de trabalhar os fenômenos da natureza. Isso, à medida que ascende, que evolui
aos conhecimentos mais profundos e poderes mais amplos. As leis da física, da química e da biologia podem explicar inúmeros fenômenos operados pela força eletromagnética do Cristo, sempre decorrente de sua vontade poderosa e de seu amor infinito ou incondicional. Os estudos das cargas elétricas desenvolvidos pelos físicos, principalmente pelo físico francês Charles Augustin de Coulomb, podem explicar diversos fenômenos causados por Jesus. As cargas elétricas, em suas propriedades de atração e de repulsão, podem esclarecer, ainda que de maneira superficial, as causas e os efeitos dos fenômenos de levitação e as razões físicas que possibilitaram Jesus caminhar sobre as águas. Também os estudos de Coulomb, os movimentos, também o de Isaac Newton, podem esclarecer a respeito das causas do direcionamento dos diversos tipos de movimentos eólicos para um estado de calmaria. Isso porque o solo do orbe terrestre concentra grande quantidade de cargas elétricas negativas, causadas pela repulsão, o que explica os fenômenos de levitação e também a força resultante que pode interferir no elemento material corpóreo. O vento, ou seja, o deslocamento de ar, gera a energia ou força eólica. Segundo os meteorologistas, os ventos resultam das diferenças de temperatura da Terra e das águas das planícies e das montanhas, das regiões equatoriais e dos polos da Terra, migrando de regiões de alta pressão para regiões de menor pressão. É evidente que as leis físicas interagem umas com as outras, compondo uma unidade fenomênica, não raras vezes de difícil descrição. É por isso que a física pode explicar de que modo Jesus aplacou a tempestade de vento. Uma tempestade que já estava provocando quase que a virada do barco. E isso por meio de propriedades das cargas elétricas descobertas por Coulomb. E inúmeras curas também que o mestre fez, o mestre praticou. E essas curas são diversas. Jesus curou milhões e milhões de pessoas. Não foram milhares. As curas que existem no Evangelho são apenas alguns exemplos. Não foi à toa que João disse, João falou, se fosse possível enumerar tudo o que ele fez, o mundo não caberia de livros, dando a entender que foi muito mais do que se tem notícia. Muito mais do que se tem notícia. Muito bem. Então, a física ela pode explicar, sim, esses fenômenos. Claro que de uma maneira bem superficial ainda. Bem superficial. O estudo básico da física diz o seguinte, que o elemento força sobre a quantidade de massa das cargas elétricas determinará o deslocamento desejado segundo a sua própria equação. Deslocamento é igual a força sobre a massa do objeto. Ou seja, a gente pode estar aí dali dizendo que força é igual a massa vezes deslocamento. A força que é dada em Newton. A medida dada em Newton. Então, a força eletromagnética que saiu de Jesus
foi suficiente para atingir as massas dos ventos, neutralizando ou direcionando os seus deslocamentos. Ao atingir os ventos, consequentemente alcançou o mar, agitado pela energia eólica produzida pela massa de ar em movimento. Então Jesus interferiu. Os evangelhos, uma coisa que é interessante frisar, é que os evangelhos não relatam presenças de trovoadas, de relâmpagos, de raios e de chuvas torrenciais. Caso fosse necessário, as forças eletromagnéticas de Jesus poderiam atingir o que se chama de iodeto de prata, que é uma substância geradora de chuva, e outras substâncias, possibilitando o resultado desejado por sua força soberana e misericordiosa. Então, depois que ele concluiu a sua fala, provavelmente depois de ter operado inúmeras curas e se despedir da multidão naquela tarde, era uma prática, ele solicitou aos discípulos que conduzissem de uma margem para outra. Ou seja, atravessasse aquele lago. Isso foi feito sem qualquer preparativo. E todos os demais barcos seguiram o barco, que não devia ser grande, nem muito pequeno, talvez médio. E ali talvez não contivesse todos os discípulos, mas alguns deles. Então, durante esse trajeto, no lago de Genezaré, ou também chamado de Mar de Tiberíades, Jesus adormeceu. Parece que é o único momento no Evangelho que fala que Jesus estava a dormir. O único momento sobre um travesseiro, na popa do barco. Então, é um momento singular. Não se tem notícia se Jesus, alguma narrativa que fala que Jesus estava a dormir. E aí, nesse momento, veio a tempestade, que causou medo. E olha que os discípulos eram homens experientes, pescadores experientes. Ali não se tratava de alguém que não conhecia os fenômenos da natureza envolvendo embarcações. Eles eram pescadores experientes. Mas eles perceberam a gravidade do momento e acordaram o mestre. E comunicaram. Só que eles foram um pouco assim, incisivos. Senhor, o senhor vai deixar que eu morra? Né? O senhor não se importa? Eles acordaram já chamando a atenção. É uma coisa que se deve detalhar, ressaltar. E Jesus se levantou, não questionou, ergueu as mãos e disse à natureza: silêncio. E ao mar, quieto. Ou seja, aos ventos ele disse silêncio. E ao mar ele disse quieto. E logo veio a calmaria para o espanto de todos. E aí veio o medo, o espanto e a admiração dos discípulos que conversaram entre si. Quem é este que manda até no vento, dizendo silêncio, e no mar, dizendo quieto, e eles lhe obedecem? Então Jesus causou um espanto, talvez no mesmo nível que causou da própria tempestade. Isso lembra quando Jesus, ao final do Sermão da Montanha, alertou a respeito dos temporais que podem destruir a casa edificada sobre a areia, mas não podem abalar a casa construída sobre a rocha. Também poderíamos recorrer a episódios como esse. Jesus adormecendo tranquilamente durante a tempestade e os discípulos aflitos devido ao medo da morte,
simbolizam, respectivamente, aqueles que têm consciência perfeitamente sintonizada com as leis de Deus e os que ainda não vivem conforme os ditames dessas leis. Quem vive uma consciência reta sente-se protegido, ainda que entre vicissitudes, porque vive e dorme em paz, sem medos, confiantes na proteção divina, porque trabalha incessantemente para merecê-la. No entanto, aquele ou aquela que é atormentado ou atormentada por sentimentos remorsos, sentimentos soezes, remorsos, culpas, vícios degradantes, decorrentes de falhas morais causadoras de danos, de qualquer dano ao próximo, e nada faz para mudar o seu comportamento, fica desesperado ao menor sinal de ameaça, de perigo e de sofrimento. Como num momento como esse, da pandemia. Esse necessita de ajuda daquele que vivencia os ditames da consciência, quando pede socorro à bondade de Deus, com sincero arrependimento e deseja de mudança, e se vê atendido. Jesus esteve dormindo. No entanto, em desdobramento espiritual, ele estava consciente do que se passava. A sua percepção não era empanada, toldada por meio do sono. Enquanto seu corpo restaurava as energias, o mestre em espírito prosseguia no labor de ajudar e de socorrer os aflitos e os necessitados. É provável que aquela tempestade de vento não tenha sido apenas um reflexo dos fenômenos naturais, mas também o resultado de reações da natureza diante da presença espiritual de Jesus. O poder espiritual de Jesus fazia que a natureza não passasse incólume. A simples presença dele causava algum tipo de reação, embora seja isso uma hipótese. Ainda hoje estamos num barco planetário construído por Jesus, segundo a suprema vontade de Deus. Ele foi e ainda é o arquiteto da Terra. Ele conduz a humanidade, passando os barcos dos nossos destinos para outra margem do lago da evolução, rumo ao porto seguro da perfeição espiritual. O mestre é conhecedor profundo de todas as ciências naturais e bem sabe conduzir esse nosso aprisco para o prestigioso destino da redenção espiritual. Por isso, não tenhamos medo. A presença de Jesus em nossas vidas é um fato. Presença dele e dos seus mensageiros. Em espírito, o mestre nunca dorme. Ele trabalha incessantemente em prol da nossa felicidade suprema. Diante das nossas superlativas aflições e dos nossos tempestuosos desassossegos, o Senhor dos ventos de todas as emoções e das águas de todas as lágrimas prosseguirá dizendo: silêncio, quieto, para ver grande bonança. Essa transição histórica na qual vivenciamos, requer alguns cuidados. É um momento de recolhimento. É um momento em que não temos a oportunidade da confraternização, mas também não temos a oportunidade do estímulo do aplauso, nem também da depreciada acusação ou vaia, porque é um momento que a humanidade é convidada a recolhimento. Recolher. E esse recolhimento, para os que têm a consciência reta, causa o sono dos justos.
É verdade que muitas almas santas estão a desencarnar devido à pandemia. Assim como naquela época, em 1918, 19 e 20, com a gripe espanhola, o nosso Eurípides Barçanufo e mais 50 milhões de pessoas desencarnaram naquele tempo. Foram 500 milhões de contaminados e 50 milhões de óbitos. Imaginemos o que significa 50 milhões de óbitos. Há um estudo que diz que a cada início de século, uma pandemia avassala o planeta. Sempre nos anos 20 de cada século. Evidente que esse momento histórico vai repercutir até o final desse século. Nós vamos lembrar desse momento até o final desse século. Mas, evidente que isso não vai durar, senão mais, talvez, 1, 2, 3 anos, no máximo. Porque na época da gripe espanhola, no terceiro ano, em 1920, ela começou em 1918, ao final de 1920, o vírus perdeu sua força, que é o H1N1. Vindo 80 anos depois, temos uma vacina para H1N1. 80 anos depois. Os meados dos anos 2000. Então, esse é um momento de recolhimento, onde as vaidades das comemorações, dos eventos festivos, elas são convidadas a um recolhimento para que a vaidade se transforme num silêncio e numa meditação. O que é a vaidade? O desejo de querer ser visto, ou de querer ser vista, reconhecido. Agora, o reconhecimento que buscamos é o reconhecimento da consciência, reconhecimento da paz de espírito, e não apenas reconhecimento de seres humanos, de pessoas, ou glórias mundanas. Os nossos templos estão fechados. As nossas casas de comemorações também. Os casamentos também. Os compromissos entre os casais são feitos no silêncio. Não são feitos na frente de tantos convidados. A natureza nos convidando a estarmos no barco e concentrados nele, no barco da evolução. E precisamos tirar proveito dessa oportunidade para aumentar ainda mais esse silêncio e essas reflexões e essas meditações. E ao final, quando chegarmos na outra margem da história, podermos dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Então, são as nossas reflexões na noite de hoje. E desejamos a todos muita paz, e se alguém quiser participar também, que possa participar. Boa noite, prezados irmãos, prezadas irmãs, presentes nesta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Agradecemos ao nosso irmão Emílio pela palestra da noite, que nos trouxe momentos de profunda reflexão para os momentos que estamos passando. E agora chegou o momento do passe virtual, no qual eu convido todos os irmãos para ficarem bem relaxados em suas poltronas, nas suas cadeiras, nas suas camas, no lugar onde estiverem. Fiquem num profundo relaxamento. E para que este momento possa ser mais efetivo, eu convido a todos para que façam 2 momentos de respiração profunda,
inspirando longamente pelas narinas o oxigênio e expirando pela boca, inspirando mais uma vez e agora podemos perceber que nossa tela mental visualizamos a figura meiga de Jesus aqui entre nós. O meigo Rabi da Galileia, o nosso mestre maior. Do alto do seu trono de glória, deixa fluir do seu coração amoroso energias quintessenciadas e multicoloridas. Energias poderosas do bem e do amor, que fluem diretamente do seu coração amoroso, em direção ao nosso planeta Terra. E esse energismo vai envolvendo toda a humanidade terrena, tanto encarnada quanto desencarnada. De nossa parte, sentimos que essas energias penetram nos nossos campos energéticos, através do nosso centro de força, o coronário, que se encontra no alto das nossas cabeças. Essa energia vai fluindo em direção aos demais centros energéticos. E à medida que flui, vai envolvendo órgãos, a começar pelo nosso cérebro, pelos órgãos da visão, da audição, da fala, e segue em direção ao laríngeo. Do laríngeo, a energia segue para o cardíaco, onde se encontra o nosso coração. Para o coração pedimos uma energização mais poderosa, envolvendo esse órgão muito importante para a nossa existência. Envolve também os nossos pulmões, blindando os nossos pulmões contra as energias negativas que são imediatamente afastadas. E segue a energia em direção ao nosso pâncreas. Envolve também o nosso baço e o nosso estômago. Segue em direção ao nosso fígado e daí para os intestinos, para os nossos rins, bexiga e demais órgãos do aparelho reprodutor. Retornando energia para o coronário através da nossa coluna vertebral. Sentimos que essa energia vai proporcionando aos órgãos, glândulas e células por onde passa uma energização positiva de saúde, de equilíbrio e de harmonia. Já no alto das nossas cabeças em retorno, a energia envolve toda a nossa pele, a nossa ossatura, e penetra também nas nossas artérias e nossas veias, desobstruindo as nossas artérias e veias para que o sangue, o fluido vital da vida terrena, flua normalmente. Sentimos uma imensa sensação de bem-estar. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de participar dessa corrente positiva que vibra em todo o universo. E
Nós pedimos, Senhor, que permita a equipe espiritual da irmã Sheila, aqueles trabalhadores invisíveis da nossa casa de orações, que seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos, possam visitar todos aqueles irmãos que nós já previamente colocamos nos nossos cadernos de orações. Os irmãos que se encontram no caderno de encarnados. Ao vibrarmos a figura de cada um deles, a espiritualidade amiga leva as energias que ora recebemos e retransmitimos com muito amor a esses queridos. E eles também sentem uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio e de harmonia. Aqueles irmãos cujos nomes mencionamos nos nossos cadernos de orações e que se encontram no plano desencarnado, possam também ser encaminhados aos locais onde eles possam receber o tratamento para as suas necessidades, ou para as escolas do plano espiritual, para seguirem a sua caminhada evolutiva, tendo o esclarecimento necessário de suas verdadeiras situações. Mestre amado Jesus, permita também que esses benfeitores, se aproximando de nós neste momento, em que trouxemos as nossas águas para serem fluidificadas, que elas possam ser modificadas em suas moléculas, transformando-as em elemento medicamentoso, a fim de que cada um de nós que delas fizer uso com fé, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E mais uma vez vos agradecemos. Mas ainda fazemos uma rogativa, Senhor. Permita que os nossos benfeitores espirituais, os amigos do espaço que querem o nosso bem, possam aumentar, dilatando as nossas capacidades intuitivas, a fim de sermos mais maleáveis às orientações do alto, às orientações que devemos tomar, o caminho correto, a palavra adequada, a decisão certa, não só para nós, como para todos aqueles que estiverem à nossa volta. E assim, Mestre amado Jesus, mais uma vez vos agradecemos. Prezados irmãos, é chegado o momento de encerrarmos as atividades da noite. E essa reunião nós iniciamos em nome de nosso Mestre Jesus. Todo apoio de nossa irmã Sheila e a equipe de colaboradores espirituais da nossa Casa de Orações, a quem agradecemos profundamente pela proteção a todos os nossos apelos e rogativas que ocorreram no nosso dia a dia. E assim, Senhor Jesus, irmã Sheila e amigos espirituais, queremos encerrar as atividades da noite, rogando, Mestre amado, que a vossa paz esteja nos nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.